noite, meu povo lindo! Boa noite, Eriquinha! Boa noite, Camila! Boa noite, Cláudia! Boa noite! Gente, muito bom estar aqui hoje, né? Hoje é um dia muito especial para nós. Sim. Né? Se vocês repararem, nós estamos hoje todas de azul, porque hoje para nós é um dia muito importante, Com tá? certeza. Muito importante mesmo. Por quê, gente? Hoje nós comemoramos, na verdade, celebramos, né, gente? Porque é uma celebração, né? Porque é igual eu coloquei lá no nosso Reels, que é celebrar as vitórias que nós já tivemos, mas ainda temos muitas lutas, gente. Então, hoje a gente comemora o Dia Mundial do Autismo. Bom, gente, hoje nós estamos recheados de gente aqui, né? Além da nossa entrevistada, a Priscila, a doutora Priscila, linda, que veio aqui ser nossa entrevistada de hoje, nos prestigiar nessa data. Nós temos a Lari fazendo nossas fotos e o Luiz, que é nosso videomaker. Isso. Muito obrigada. E o Di, gente, que é ele que faz tudo acontecer, a mágica acontecer para vocês estarem nos vendo. Então, muita gratidão aí, tá bom? Então, hoje nós temos muitas coisas para falarmos e a nossa entrevistada tem muita coisa para falar também, né, gente? Tem, gente. Tem. A Érica, gente, ela começa lá nos bastidores, ela já começa a fazer entrevista com o entrevistado lá, sabe? Por isso que quando ela chega aqui, ela fica caladinha, ela já sabe tudo. Ela já sabe tudo. Mas vamos lá, Claudinha, qual é o nosso recado de hoje? Então, em primeiro lugar, a família Brechó de Helena queria agradecer a todas as pessoas que contribuíram com a rifa especial da Páscoa. Foi um sucesso, né? A ganhadora foi a Ana Lúcia Novaes, com o número 11. A Ana Lúcia ganhou essa rifa através da nossa madrinha e voluntária Ivana, né? Uau. O prêmio vai ser dado amanhã, lembrando que o prêmio é uma corrente Riviera da nossa apoiadora Camaleoa e um ovo de Páscoa, edição especial da nossa patrocinadora Sodier e Itararé. Por que eu falo isso? É muito importante, gente, a gente passar essas informações para mostrar a transparência do projeto. Isso é né? muito importante, né, Então, gente? Isso é importante. Esse é o nosso objetivo. Foi feito o sorteio ao vivo, já está nas nossas plataformas, vai ser disparado a partir da manhã no WhatsApp, né, a foto dos prêmios, o cupom sorteado. É muito importante isso. Quando o prêmio for dado para a pessoa, é tirado uma foto com a pessoa. Fica tudo registrado. É né? registrado. E aí a gente pede, como foi do celular, que a pessoa não ia abrir o celular na hora, fui eu que fui entregar, por coincidência, né? E aí eu pedi que a pessoa abrisse em casa e tirasse foto. Ela foi super legal e nos mandou. O que faz a gente se manter no mercado, principalmente quando a gente trabalha com ações como essa, é a transparência de todo o negócio. É uma coisa que o projeto Brechó prima por isso. Outra coisa que eu gostaria de estar falando é que, por causa do Abril Azul, o Brechó está com a campanha Brechó no Azul, onde todas as peças estarão a R$15. Então, gente, aqui não temos vermelho, tá? Somente azul. E aí, esse mês, nós estaremos... Tudo baratinho, Tudo. Nós estamos chegou bastante peças novas, Graças muitos a Deus, sapatos. muitas doações. Graças a Deus, o público está correspondendo. Então, nós vamos ter aqui no espaço da Sodier, né? Esse evento. Estaremos também em Cubatão, na Escola Politécnica, e estaremos também na escola onde a Camila é diretora. Herbert Henridal, na Enseada. Então, assim, gente, é muito trabalho, graças a Deus, e nós estamos
muito felizes, né? Ah, pode falar. Mas lembrando que nós continuamos no nosso processo de arrecadar aquelas roupas que você já cansou de usar, mas ainda estão em bom estado. Então, nós aceitamos de todo o coração, tá, gente? Porque vocês bem sabem, quem não sabe, o brechó, ele é mantido, né, pelas essas doações e revertido a toda a renda, né, para causa autista. Hoje a gente assiste Autista Santos, que é aqui em Santos, mas o nosso objetivo, a nossa meta é estar expandindo para ajudar mais associações, mais ONGs, mais mãezinhas, né? Com os nossos cursos, com os nossos cursos. Então, assim, é muito importante. Assessoria jurídica. Então, assim, nós temos os sonhos, objetivos, né? Objetivos e sonhos. Assistência social. Então, gente, é muito importante. Vocês é uma peça muito importante para nós, tá bom? E vai ser muito bem-vindo. Outra coisa que eu gostaria de falar, que é muito legal. Não, antes pedindo desculpas, porque as nossas seguidoras que amam bingo, eu tenho uma notícia assim um pouquinho tristinha para dar para vocês, que o bingo que seria em maio vai ser transferido, né? Para que a gente possa ter mais tempo para organizá-lo da melhor forma possível, né? E em parceria Brechó de Helena e Sodier, através do centro comercial aonde está localizado a Sodier, nós estaremos fazendo a campanha Dia das Mães. Bem legal isso, gente. Aonde vai estar participando muitos lojistas, prestadores de serviços que estão instalados aqui, né? E aí as informações vai estar disponível nas nossas plataformas e na plataforma através do Instagram do Centro Comercial, que está sendo preparado para dar mais visibilidade, mais informações, não só para quem tem interesse em alugar e conhecer, mas saber tudo que ocorre no centro comercial. Então, eu estou muito feliz. São muitos eventos. Temos muitos eventos. Dia das Mães está chegando. Nós vamos estar aí e a campanha há um mês, né? Um mês, né? Vai ser muito lindo. Vai ser tipo assim, Manuel Carlos. Novela Helena. Não. Cláudia sendo Cláudia, gente. Cláudia sendo Cláudia. Cláudia sendo Cláudia. A gente deixa ela viajar, sabe? Não, assim, a gente deixa ela viajar nas novelas do Manuel Carlos. Não, sabe por quê, gente? Porque é assim, ó. Eu tenho as ideias, aí eu ligo para ela. Ela tem que fazer a minha ideia virar realidade. É verdade. Uma faz virar verdade e as outras colocam na prática essa realidade. A gente tem que colocar na prática. Ela transforma e ela executa. E a gente executa. Mas olha, gente, para quem não é aqui da Baixada Santista, para quem não mora aqui, mas tem parentes, sabe que as pessoas vêm para cá, por favor, nos ajude a estar divulgando, né? Que vai ser muito bom saber aí que o pessoal vai passar por aqui. Muito legal. Vamos lá para a maior informação da semana. Tá. Gente, outra coisa. Dia 7 de abril, tá? A organização Grupo Inclusão vai estar fazendo uma caminhada da conscientização para a causa autista em Santos, né? Das 8 às 10. A concentração é no canal 6 e a chegada vai ser na Fonte do Sapo. As camisetas vão ser dadas na hora. Só que lembrando, gente, para não ter confusão, tem um limite de camisetas, correto? Então, as pessoas que chegarem por algum motivo não ter a camiseta, não vão reclamar com os organizadores, né? Porque eles vão disponibilizar de acordo com o tamanho que a pessoa e com a quantidade disponível. Só que a pessoa também pode ir de azul. Já vai preparada, qualquer camiseta azul, gente. Então, já vai com algum item azul. Se por acaso não tiver a camiseta na hora que você chegar,
você não vai deixar de participar da caminhada, porque você vai ter um item azul ornando para fazer parte do grupo. A Associação Autista Santos foi convidada e vai com toda a equipe dela nesse dia e nós estaremos presentes. Né, Érica? Não, com certeza. A Érica já está... Não, com certeza. Então, isso seria muito isso. bom. Isso as é minhas muito informações do dia. Bom, agora, antes da gente chamar a nossa convidada, alguém quer falar mais alguma coisa? Bom, gente, você que está aí, está nos assistindo, você já se inscreveu no nosso canal? Gente, é muito importante isso para nós. Se inscrever no canal, apertar o sininho. Inscreve-se no canal, ativa o sininho, para quando vocês ficarem lembrando lá para vocês no seu YouTube, tá bom? Isso é muito importante para nós, muito mesmo, gente. Nossas páginas no Instagram, né? Que temos a página do Brechó e a página do podcast. Do bate-papo entre elas e o Brechó de Helena. São 2 páginas no Instagram, né, gente? Mesmo. Então, não esquecer, temos o YouTube, no Instagram, bate-papo entre elas, @Brechó de Helena. Facebook o Brechó de Helena. O Brechó de Helena. Então, gente, são 4 coisinhas que vocês têm que fazer aí para nos ajudar e passe para os amigos, para as amigas, para a família, para a gente estar conseguindo atingir o nosso objetivo. Até porque, gente, o que elas falam é muito pontual, porque nós necessitamos dessa quantidade para que possamos ter um número X de apoiadores, quanto de mais patrocinadores. É como são os YouTubers, né? Como são as pessoas que conseguem os apoiadores, os patrocinadores. Quanto mais seguidores, mais patrocinadores, mais oportunidades a gente vai conseguindo. E não só isso, gente. Quanto mais pessoas curtirem e se inscreverem, os nossos vídeos, eles vão alcançando mais pessoas. Exatamente. E o nosso maior objetivo é esse. Exatamente. Né? Já aparece então, na abertura ali do YouTube. Muito importante. Né? Isso mesmo, entendeu? Desde que nós iniciamos esse trabalho, nós deixamos bem claro que um dos pilares era chegar ao alcance do maior número de pessoas possíveis, não importa a distância da onde está essa pessoa. Sim, e para isso acontecer, nós temos que seguir todo esse processo, isso que mesmo. É o que elas acabaram de explicar. Então, gente, não custa nada dar uma clicada, não custa nada para nos seguir, entendeu? De graça. Mesmo, é de graça. Nem paga nada. Não paga nada. Outra coisa, mesmo que você não tenha um autista na família ou não é engajado, só que você, através de uma clicada, está dando a oportunidade de alguém que nem sabia que nós estávamos fazendo esse trabalho, entrar na página dela, né? E aí ela passar a saber que existe um grupo que faz um trabalho como esse e que a informação que ela tanto necessitava chegou até ela. Isso não tem preço, gente. Isso não tem preço mesmo, gente, porque é de graça. Gente, agora uma pergunta aí para quem está nos assistindo. Vocês têm medo de dentista? Eu tenho, gente. Tem medo de dentista? Camila. Eu tenho 9 tatuagens, mas eu tenho medo de dentista. Gente do céu, não acredito. Então, eu assim, não é que eu tenho medo, eu tenho um negócio, aquele motorzinho. Eu queria aquela fumacinha para dormir e acordar. Meu sonho. Acho que um dia eu consigo, fumacinha para dormir. É verdade. Gente, hoje nossa convidada é muito especial, né? É a doutora Priscila Corbizier. Tá certo? Uma linda, tá? Ela é dentista e ela é uma dentista especial porque ela trata dos nossos autistas, dos nossos queridos. E ela vai contar como que é isso, como ela faz essa proeza, porque para nós que temos medo é um problema. Vamos ouvir dela, gente, então. Por favor, Priscila, vem aqui tomar meu lugar. Que é uma área muito importante. E eu acho que a gente tem muitas coisas para elucidar. Então, Priscila, por favor, fique à vontade
Em nome de todas nós, a gente agradece pela sua presença, né, pela sua contribuição, também. Porque a sua informação vai ser assim de fundamental importância para muitas pessoas que estão nos assistindo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho de você e como você escolheu ser dentista e por que se especializou na parte de crianças autistas. Então, eu sou dentista há 20 anos, né? Comemoro esse ano, 20 anos de formada. Parabéns. Né? Eu sempre falo assim, quando me perguntam sobre isso, eu nunca nasci querendo ser dentista, eu acho que realmente poucas pessoas acho que nascem, eu quero ser dentista. Porque, infelizmente, as pessoas têm essas questões de medo do dentista, né? Tal. Então, assim, mas eu tive um excelente odontopediatra, que fui paciente do tio Drauzio, eu sou de Santos, eu moro em Santos, sempre moro até hoje em Santos, tal. E aí, quando eu decidi, né, falar, o que eu vou fazer de faculdade e tal, tudo, eu demorei um pouquinho, aí depois eu queria a área da saúde e tal, e aí falei, eu vou fazer odonto. E aí, quando eu entrei na faculdade de odonto, eu já sabia que eu queria trabalhar com criança. E aí, assim, minha jornada começou assim, eu entrei na faculdade, fiz odontologia, eu estudei na Unesp, em São José dos Campos, então eu não estudei aqui, morei no interior, né? E assim, aí no segundo ano da faculdade, eu descobri que tinha um dia da semana que na clínica eu vi algumas crianças com síndrome de Down, umas crianças cadeirantes na faculdade, eu comecei a perceber que eles iam. No começo não percebi que era um determinado dia da semana, mas depois eu comecei a perceber que tinha alguma coisa. E aí eu sou muito, assim, investigadora, assim, aí eu fui atrás, fui nessa informação, me lembro que eu cheguei para o porteiro da faculdade e falei assim, por que tem dia que tem tanta criança cadeirante? Porque quinta-feira o doutor João Rocha, ele tem uma clínica, chama NEAP, que é Núcleo de Atendimento de Pacientes Especiais. Porque na odontologia, a especialidade que trata a pessoa com deficiência chama odontologia de pacientes especiais. Então, de vez em quando eu até uso esse termo de paciente especial, porque eu estou acostumada aqui na minha área esse termo, mas a gente sabe que o termo certo é pessoa com deficiência, mas às vezes eu estou acostumada por ser da minha área, né? São especiais, e, né? aí eu fui, acadêmica, né, que a gente chama, segundo ano da faculdade, eu nem atendia pacientes ainda, estava começando as clínicas, e eu fui um dia lá no NEAP, gostei, e aí comecei, era um curso que não era, infelizmente, fazia parte da graduação, então eu sabia que eu ia passar pela faculdade, não ia ter esse contato, então eu comecei aí no voluntário mesmo, tal, no contrafluxo, quando dava, tal, e aí depois... Aí eu comecei a pesquisar isso, uma época que era o começo da internet, né? Assim, era bem difícil você ter essas informações. E aí, logo que eu me formei, eu soube que tinha um programa de residência na ACD para você fazer como dentista para trabalhar com pessoa com deficiência. E aí eu fui fazer esse programa. Então, assim, eu falo que o meu primeiro paciente autista eu atendi em 2003, no meu último ano de faculdade, porque em 2003, na faculdade de odontologia, o NEAP não dava conta, de vez em quando eles passavam alguns pacientes para o pessoal da clínica de odontopediatria atender. E eu acabava tendo jeito, né, tal, e comecei a atender. E desde lá não parou, assim, eu fiz residência na CD, aí eu voltei para Santos, montei meu consultório, e aí, assim, sempre eu vejo que hoje, com a questão da internet, do grupo dos WhatsApps, quando uma mãe descobre um dentista, esse dentista atende, por exemplo, crianças autistas. Aí você tem aquele murmurinho que aí vem uma galerinha, todo mundo, porque foi indicação, o famoso boca a boca, né? Então, e no meu começo também foi bem assim, então, assim, eu fiquei bastante tempo nesse boca a boca. E eu estava até conversando com ela antes da gente entrar, que assim, a gente estava conversando sobre isso, porque assim, e aí acho que estava conversando com ela, que acho que foi lá para 2014, 2015, mais ou menos, eu comecei a perceber no meu consultório que a demanda de criança autista começou a aumentar. Eu não tinha muitas, eu tinha muitos pacientes, assim, síndrome de Down, paralisia cerebral, até por eu ser um pouco referência para a CD, então, quando tinha alguém da Baixada, CD, eles já mandavam para mim e tal, então, né, eu tinha essa referência, eu falei, né,
tem alguma coisa. E aí, a São Leopoldo Mandique, que é uma universidade de Campinas, tem um campus em São Paulo, e um professor fez um curso de uma pós-graduação em odontologia infantil, só para criança, né? E era odontologia especial infantil, de atípicos. E aí eu fui fazer essa pós-graduação, e aí eu falo que isso virou a chavinha, porque aí, assim, a gente ficou 1 ano fazendo muita clínica de pacientes autista, e aí foi que lá que eu conheci o cheirinho que você falou, eu tenho cheirinho no meu consultório, sabe? Então, assim, eu uso sedação, e aí, assim, desde então, estou aí, assim, mas foi desde a faculdade, assim, eu entrei na faculdade querendo ser dentista de criança, né? E aí, quando comecei a enxergar, assim, bem nova, que dentro da criança existe a criança com deficiência, então eu ficava assim, não, eu quero atender qualquer um. A mãe vai ligar no meu consultório, vai marcar uma consulta, eu vou atender. Porque eu pensava assim, se você liga num pediatra, e o pediatra não pergunta, mas é especial ou não, o pediatra atende. Ele atende. Entendeu? Então, por que eu, como dentista, se eu sou a dentista da criança, que minha especialidade é odontopediatria, por que não, né? E acabei indo para essa área e estou aí já nessa brincadeira há 20 anos. E me diz uma coisa, hoje, dentre as crianças que você atende, que você, pegando o gancho que você falou, que a demanda aumentou, você hoje, dentro do número de crianças, a maioria hoje é autista ou não? Então, assim, para mim, no meu consultório, hoje em dia, eu estou com uma demanda bem grande. Isso. Se não é a maioria, tá ali. Mas aí eu também penso que o que acontece? Por exemplo, eu sou especialista em odontopediatria, porque dentro a gente estava conversando aqui, dentro da odontologia, a especialidade para a pessoa com deficiência seria odontologia para pacientes especiais. E essa, eu não tenho essa especialidade, eu tenho a pós-graduação, que acaba sendo a mesma coisa, né? Eu sou especialista em odontopediatria e faço orto. Então, por exemplo, desde o ano passado, eu tive que parar de atender ortodontia, que é a questão dos brackets, porque senão não tenho agenda para atender. Porque o que acontece? Quem faz orto vem todo mês no consultório. Claro, então, para poder... eu falo da minha agenda lá, ocupa um quadradinho todo mês. Certo. E aí, o que acontece? Aí uma mãe liga para mim, que nem hoje mesmo eu atendi emergência, né? Então, assim, a mãe liga e fala, olha, me indicaram a Priscila, meu filho é autista, tal. E, assim, eu não posso chegar para essa mãe e falar, eu tenho consulta para o dia, hoje é 2 de abril, eu tenho consulta para o dia 19 de abril. Não posso fazer isso. Eu tenho que atender essa mãe logo. Então, eu tinha a minha agenda muito ocupada com as questões de orto. Então, assim, de um tempo atrás, eu parei de pegar. Aí eu estou terminando os meus casos, porque a ortodontia demora um tempinho, né? Acompanha, e aí, assim, como eu faço ortopedia, que eu coloco os aparelhos na fase de crescimento e tal, tudo isso eu ainda continuei, porque eu faço isso nos meus pacientes que são autistas. Então, assim, eu consigo, em muitos eu consigo. Então... E depois eu tenho que contar para vocês, não posso esquecer, eu tenho uma parceria muito legal com uma dentista aqui de Santos, que ela é uma Invisalign Doctor, e a Invisalign tem um programa para pessoa com deficiência. Não sabia! Isso eu já consegui para algumas crianças, através dessa dentista, um tratamento gratuito. A Invisalign, ela é o dentista que é o Invisalign Doctor, ele oferece a mão de obra dele, e a Invisalign arca com todo o custo dos alinhadores, certo, né? Aqueles que têm que ter uma deficiência, não precisa ser só autista, precisa ter uma deficiência, e tem que estudar numa escola pública, ou ser bolsista numa escola particular. Certo. Sabe? Tem que ser uma pessoa de baixa renda. Certo. E aí a Invisalign faz isso. Então, assim, eu tenho alguns pacientes que eu faço ortopedia, e alguns pacientes, quando chega nessa fase dos alinhadores, tal, eu acabo encaminhando para essa dentista, porque por causa desse projeto, ela acabou virando para mim a minha referência de um dentista que vai ter o manejo, né, que a gente fala, o manejo clínico de atender uma criança com algumas questões de comportamentos, né, que são bem importantes para o autismo, né? Tá, agora, do comportamento, vamos lá. Sim. Eu estou pegando todos os seus ganchos. Pode falar. Né? Qual é a atenção que a mãe tem? A mãe tem uma criança autista. Sim. Vou falar como a pessoa perguntaria para você, um leigo. Aí começa os probleminhas. O que eu percebo, posso estar falando besteira, tá? E você me corrija, por favor.
eu percebo que as crianças, elas comem muito doce, exacerbadamente. Nós temos até, né, você na escola, amigos, que a gente percebe isso. E não tem controle. E aí vai um lado esse excesso e o outro lado não faz a escovação, não consegue. Isso eu, leiga, que vejo. Sim. O que essa mãe ela enfrenta para ela bater na sua porta? Independente de que a gente tem que ir ao dentista, ponto, tudo. Sim. Mas, como você falou, a mãe me ligou desesperada. Então, eu queria que você falasse um pouquinho. Porque o que acontece? Além da questão do doce, a gente tem a questão de que muitas crianças fazem como parte do acompanhamento, né, do tratamento do autismo, por exemplo, sessões que é do ABA. E aí eles usam reforço positivo. E às vezes o reforço positivo é chocolate. Entendeu? Então, na terapia, se usa o reforço positivo, porque você tem que pensar que a seletividade alimentar dessas crianças é uma questão. Certo. Então, você vai usar na terapia uma coisa que a criança gosta. Certo. E aí, assim, quando eu estou em alguns eventos, teve um evento da semana passada que eu participei, e tinha alguns terapeutas lá, eu palestrei e ainda falei, olha, por favor, gente, reforço positivo sem doce, tá? Porque senão vocês prejudicam a minha área. Mas eu entendo que às vezes é muito difícil. Às vezes você começa pelo chocolate, usando como reforço positivo, e depois você acaba até substituindo por um brinquedo, por alguma coisa que atende que funciona como reforço positivo para aquela criança. Certo. Então, assim, e tem a seletividade alimentar. Então, aquela história, assim, ele come, sei lá, um doce, uma bolacha recheada. Uma bolacha recheada. Então, ele não come mais nada. Ele come a bolacha recheada, ele come pão e ele come batata amassada. Pronto, certo. É isso que ele come. Só carboidrato. E aí, assim, o que eu vou fazer com essa mãe? Né? E aí tem toda a questão de escovar os dentes ser um processo muito sensorial. E aí, assim... Até o barulho. E quem lida com o autista sabe que a questão sensorial para eles é uma questão muito importante. Então, o que eu faço? Geralmente eu sempre falo, eu acolho aquela família e tento dar para ela ferramentas que ela consiga tentar começar em casa um processo de dessensibilização. Às vezes eu entro em contato com a TO. Terapeuta ocupacional, para mim, é o profissional assim que eu mais assim que eu mais pego contato, que eu ligo, que eu falo, certo. porque é um profissional que muito me ajuda. Dia, né? Fica trocando, né? A gente fica trocando informações, e é muito difícil a gente achar TOs, assim. Tem muitas, muito boas, assim. Eu tô muito, assim, feliz mesmo, acho que seria o termo, de profissionais na Baixada, na região, que tem esse comprometimento de trocar informações, sabe? Claro que de vez em quando eu ligo, eu fico num vácuo, assim, sabe? Né? Não tenho. Mas não é uma maioria. Mas não é a maioria. A maioria a gente troca informação, a gente conversa, a gente sabe, e a gente ajuda, assim, até sabe? Então, cada assim. criança é de um jeitinho. É de um jeitinho, né? E às vezes o que acontece? Uma cartilha, né? Às vezes a TO, por exemplo, ela tá mais tempo com aquele paciente do que eu. A mãe chegou no meu consultório de um dia para o outro. E aí, agora, a TO já está trabalhando com aquela criança, sei lá, há 4, 5 meses. Entendi. Então, eu falo para ela, como que você faz? Porque entre as atribuições de uma terapeuta ocupacional, ela ensina o que a gente chama de AVDs, que é atividade de vidas diárias. Então, ensina a escovar dente, escovar cabelo, tal. Então, assim, ela tem que dessensibilizar aquela boca para chegar numa escova, tal. Certo. Então, hoje a gente tem recursos, por exemplo... Eu era muito contra escova elétrica, muito contra, porque a escova elétrica que a gente tinha no mercado até um tempo atrás, ela era aquela de cabeça redonda, que só vibrava e que era bonitinha, cara pra caramba, dos personagens que não me ajudavam em nada. Aí as crianças queriam, aí quando a mãe comprava aquela escova, você falava assim, meu Deus, não vai me ajudar em nada. E, por exemplo, hoje no mercado existe uma escova que ela é vibratória, ela é sônica, ela remove realmente muito mais placa bacteriana e tem me ajudado muito em relação. Então, eu tenho que fazer limpeza de 3 em 3, porque eu produzo muita saliva. Provavelmente você não tem cárie, né? Não. Porque a bactéria que faz o tártaro, ela muda o pH da boca e não impede que o Streptococcus muda, que é a bactéria da cárie. Não tenho. A gente fala isso, a pessoa que tem muito tártaro... Não sei também se não dá para ter tudo também. Não sei porque também eu como doce. Também ajuda. E aí, agora aproveitando o seu link que eu ia falar,
que eu explico para a família, assim? Que a doença cárie, a gente chama que é uma doença biofilme açúcar dependente. Biofilme é o termo técnico da placa bacteriana. Certo. Então, assim, eu preciso de biofilme, eu preciso de açúcar, né? E eu preciso de uma dependência, de uma constância disso. Isso, então, por exemplo, se ele come muito açúcar porque ele faz as atividades, então a gente vai ter que trabalhar um jeito de limpar. Não, olha, ele não come muito açúcar. Então, talvez eu não vou. O meu foco agora não vai ser fazer aquela higiene total. A gente vai aos pouquinhos, a gente tem mais tempo, sabe? Certo. Se a gente não tem a doença cárie instalada, é mais fácil, né? E aí, assim, e quando a mãe vem me procurar num estado que ainda é um pouco antes de uma dor, o meu trabalho é muito mais fácil. Sim. O problema é quando a mãe vem me procurar num estágio com dor, que assim, que eu não tenho muito que fazer, a não ser intervir como dentista, que eu falo assim, como dentista, como as pessoas entendem o dentista. Eu chegando lá, anestesiando, abrindo o dente, fazendo tudo que eu faço, né? Porque eu falo assim, eu já bati também, não posso falar nada. Então, e aí eu vou atingir como dentista, eu vou trabalhar como dentista. Então, eu sempre falo assim, no meu consultório, eu tenho uma recepção que é uma brinquedoteca. Então, tem lá uns painéis sensoriais, tem um brinquedinho para as crianças brincarem e tal, tudo. Então, a minha primeira consulta, a gente sempre começa lá, eu conversando, tal, tudo. Aí tem uns que eu consigo já trazer na primeira consulta para minha sala e eu ensino a escovar o dente. Então, eu começo assim. Aí, quando eles estão escovando o dente, eu já estou lá meio que olhando para ver algumas coisas, né? Porque, certo. Avaliando. Às vezes eu não consigo, assim, né? Já estou ali, né? A minha consulta já começou. E eu estou ali e tal. E, às vezes, nessa primeira consulta, muitas vezes eu não consigo sentar na minha cadeira ou sentar em qualquer lugar, porque eu até brinco, sentando tá valendo, tal. Porque sentando eu consigo, às vezes, escovar, já vejo qual é o problema, tal, tudo. Mas nem todos eu consigo. E aí, se a criança vem num quadro que ela não está com dor, eu consigo fazer isso. Aí eu marco um retorno, aí essa criança vem, aí a criança já me viu, já escovou o dente, ela já permite. A gente já vai fazendo um vínculo, já vai fazendo uma coisa, a gente vai fazendo, né? Até a gente porque chama acho que formar vínculo com dor é difícil, né? Muito difícil. Como explicar? Não consegue, não consegue. A gente com dor... Não consegue. E até a minha pergunta iria ser, né? Qual é a sua maior dificuldade? Isso, mas você não quer nem... A minha maior dificuldade é quando a mãe liga, né? Eu falo a mãe porque 99% são as mães que ligam. Sim, isso. Ela liga e fala, meu filho tá com dor. E aí, assim, é pânico, por quê? Porque, assim, primeiro que você tem uma agenda, e outra coisa, eu tenho uma agenda de pacientes autistas, que tem a rotina, que às vezes eu não posso desmarcar, porque tem uns que eu não vai posso desmarcar a rotina que ele vai, né? Que ele vai no dentista. Entendeu? Então, às vezes, eu tenho isso. Na rotina dele, né? Que as pessoas, às vezes, as mães dos meus pacientes, às vezes, demoram para entender um pouco, assim, mas desmarca todo mundo da sua agenda de tarde para atender meu filho. Mas sabe o que é? Eu tenho aqueles pacientes que eles têm aquele engessamento da rotina, sabe? Que é o dentista. Às vezes, aquela mãe vem de longe, porque... Infelizmente, a gente tem outros profissionais aqui na região que atendem, mas não são muitos. Então, eu tenho muitos pacientes que vêm de Praia Grande, Itanhaém. Ainda tem outra coisa que eu vou acrescentar. Não tem muitos, e dentro desse núcleo, que é pouco, quais tem essa ligação que a criança cria uma afinidade para querer voltar. Sim. Né? Sim. No caso, como você cria isso. Né? E o que esse negócio da rotina que é metódico, né? É muito importante, porque você estava nesse dia na Associação Autista Santos, que teve o problema na rua, que o rapaz da perua mudou o trajeto. Eu sei como que é. Não foi? Sim. Eu cheguei e falei assim, mas por que essas crianças estão assim, aborrecidas? Eles ficam desorganizados. Aí, né? Foi quando o motorista chegou para mim e falou, dona Cláudia, é porque nós mudamos a rota. Ele até ficou sem graça. Assim, ele quis dizer assim, foi culpa minha, não foi, porque a rua estava em obra. Sim. Então, eles vieram todo assim, ó. Porque ele sabe a rotina de quem pega primeiro, pega e leva. Tem isso. Aí dentro também de você, da escola que mudou o piso. A reforma isso. Nós ficamos em dezembro e janeiro, eles voltaram em fevereiro.
Eu tive 2 alunos que eles não quiseram entrar no pátio. Eles não quiseram comer. E olha só, eles lembraram do piso. 2 meses 2 em meses casa. Eu passei um perrenguinho assim esse ano. Porque que aconteceu? Meu consultório sempre foi muito colorido. Muito colorido e tal. E aí, como a minha demanda está aumentando bastante, eu tive algumas questões no ano passado que eu fiquei pensando. Eu acho que a criança teve uma crise sensorial no meu consultório, porque ela chegou e muitas coisas coloridas, assim, sabe? Ficou muito assim, muita informação e tal. E aí eu tenho uma colega que ela é arquiteta, eu falei para ela, vamos mudar aqui um pouco, tal. E a gente deu meio que uma cinzentada no meu consultório. Certo. Pegamos um cinza e deixamos as cores mais nos objetos, tal. Certo. A gente está até nessa fase de transição do consultório. E melhorou muito. Porque eu fiz umas fotos do antes e depois, e foi muito, assim, chocante quando você vê, sabe, assim, tal. E eu tive uma paciente que ela veio no meu consultório a primeira vez, para uma primeira consulta, e ela veio em dezembro, e ela conheceu o consultório todo colorido, né, tal, tudo. E aí ela veio, eu fiz a primeira consulta, tal, e graças a Deus ela não veio numa questão de dor nem nada. Eu falei para a mãe, então ela retorna em janeiro, né, para a gente fazer uma limpeza, aplicar procedimentos de prevenção. Ela não deixou encostar nela. Por quê? Porque naquela semana que ela estava, eu estava com a parte da brinquedoteca do meu consultório interditado. Ela não brincou, ela não deixou. Não tem jeito. Se desorganizar. E aí, assim, quando ela veio da outra vez, a mãe chegou atrasada. E aí a mãe falou, não, deixa, depois você brinca. E tem alguns que não tem jeito. Mas a mãe até conseguiu dar uma enrolada nela. Mas ela deixou, eu atendi ela, e depois ela voltou lá para brincar. Ok, tudo bem, sabe? Mas quando estava fechado, ela não deixou. Ela não deixou. Entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que às vezes eu tenho muitas questões para fazer da minha agenda por causa disso. E olha que legal, você prestou atenção numa decoração que já estava há bastante tempo. Eu tenho esse consultório há 13 anos. Há 13 anos tem lá essa decoração lá, mas aí eu comecei a ver que, assim, que é uma coisa que realmente, para uma criança típica, talvez não seja tanto estímulo, mas para quem tem questões de estímulo, sim, era muito estímulo. Muito estímulo. Olha, sabe? São aprendizados, gente. A cor. São aprendizados, né? Sim. E acho que com aquele olhar que a gente vai aprendendo no dia a dia e com carinho, né? Que eu acho que isso é fundamental. Eu acho assim, é muita. Eu fui acabando buscando conhecimento sobre autismo em áreas não da odontologia. Porque nos congressos que eu vou de odontologia, eu aprendo qual é a melhor resina, qual é o melhor anestésico, qual é a melhor... Sim. Tem muita pouca coisa sobre questão comportamental de autismo em congresso. Que é fundamental no seu trabalho. Como eu sou membro da Associação Brasileira de Pacientes Especiais, então, assim, eu frequento um congresso que é feito a cada 2 anos, tal. Então, assim, quando eu vou no congresso da ABOP, aí a gente tem, só que aí é da pessoa com deficiência, então não é só autismo, aí tem outras questões. E eu também atendo pessoas outras questões, com outras síndromes, transtornos, enfim. Então, assim, eu também tenho que pensar em todo mundo. Então você tem que ser um pouco para cada um. Sim. Desculpa, bebê. Tô pensando que estou assim na sala. E sabe que eu fico feliz assim de ver uma profissional como você, que além de dentista, ela desenvolveu outras habilidades, que é essa coisa da percepção. Sim. Né? Para cada para cada criança que está diante de você, você tem uma didática específica, que você acabou, não tem curso para isso. O dia a dia, ela foi pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, para fazer essa formação. Acho que foi com a Dani que eu falei do curso de... Eu fiz um curso aqui em Santos, que foi um curso de manejo comportamental de crises agressivas, que você aprende defesa pessoal, assim, sabe? Fez eu e a minha auxiliar, a Lu, que trabalha comigo, que é meu braço direito, eu e a Lu que a gente fez. Por quê? Porque às vezes a gente passa uns perrengues lá no consultório. Tem que fazer a contenção dentro da odontopediatria. Eu já fazia, né? A contenção é um assunto muito polêmico, muito polêmico, assim. Por quê? Porque, assim, eu tenho, quando a pessoa vai a primeira vez no meu consultório, ela assina, ela
depois um questionamento, a gente chama de anamnese, né? Ela responde algumas questões legais, né? Nome, CPF, aquelas coisas assim, enfim. Aí eu faço um questionário sobre a saúde, desde a gestação até os dias atuais, porque assim, eu também trabalhei muito com prematuro um tempo na Unifesp, lá em São Paulo, e a gente tem muitas questões que a prematuridade causa nos dentes. Então, também. E a prematuridade tem super a ver com o autismo, né? Então, assim, tem essas questões. Porque, na verdade, você pensa bem, você está tirando um bebê antes do tempo e aí o dente não formou, né? Certo. Então, e o dente de leite, ele é formado a partir da gestação, do terceiro, quarto mês de vida intrauterina. Então, assim, e quando o bebê nasce, às vezes ele é entubado para salvar a vida, às vezes lesiona germe de dente de leite. Então, às vezes, o neném, quando vai nascer os dentes com 6, 7 meses, ele nasce com umas manchinhas que a gente fala, isso aqui é trauma de tubo, porque ele foi entubado, sabe? Certo. Então, tem todos esses links. Olha, eu falando que eu já falei de lá. Já fui outra coisa. Eu estava falando uma outra coisa, agora eu já esqueci o que eu estava falando. Ótimo. E a gente também prestando atenção. E a família? A família no sentido assim, você falou que a maioria das vezes é a mãe que liga, a mãe que agenda e, consequentemente, acredito eu, que é a mãe que leva. Sim. Como é essa mãe? Então, agora você falou da mãe que eu lembrei, você está falando da contenção. Isso. E a mãe, verdade. Assim, e as questões que eu tive de problemas com contenção, eu tive com mães, né? Então, assim, mas também 99% que acompanha são mães, então você com as mães mesmo, porque a gente vai ter algumas questões. Então, na minha anamnese, eu tenho um termo, que não foi eu que inventei, tá? Eu copiei lá da página do CRO, que me autoriza a eu fazer contenção, fazer tudo, e a mãe assina. Eu tenho no meu consultório, acho que contenção, explica para as pessoas contenção são aquelas faixas estabilizadoras que tem crepe, que eu preciso às vezes estabilizar movimentos para conseguir atender, por exemplo. Porque eu vou ter que anestesiar com agulha. Você vai neutralizar aquela pessoa. A gente fala que é estabilizar o movimento, você vai fazer isso. Para as pessoas que estão nos vendo saber. E eu sempre explico para as mães que é o seguinte, E quando a mãe entende um pouco da questão sensorial do autista, a maioria, eu tenho muito mais problema com outras mães do que mães de crianças atípicas. Por quê? Porque quando o filho dela tem questão sensorial, ela sabe que muitas vezes o abraço forte acalma. Certo. Então, ela entende que muitas vezes, quando a gente coloca uma contenção com crepe, você estabiliza o paciente, você até acalma, você organiza ele. Então, eu tenho uma história de uma mãe que ela era muito assim, ela falava para mim, não, sem contenção, e ela ficava segurando, e eu segurando, até um dia que a gente teve uma situação que não tinha como, e a gente foi usar a faixa, quando a gente usou a faixa nele, ele ficou quieto. Porque ele gosta do aperto profundo. A questão sensorial dele é uma questão que faz diferença para ele. Porque a gente fala cada um de um jeito. Claro. E aí aquela mãe chorava tanto, e eu falava, pelo amor de Deus, não chora. E eu só falava assim, você é Porto Seguro. Eu sempre falo isso porque assim, porque a criança, eu não significo nada para ela, porque a criança acabou de me ver, acabou de me conhecer. Claro, que eu tenho vínculos é diferente, mas a criança que acabou de me conhecer, não. Mas se tem uma mãe ali do lado, que está aqui, estou bem, está firme, ela está segurando você, mas é para o seu bem, isso vai, flui. Entendeu? E aí eu tenho muitos casos que eu posso contar aqui de que quando você faz uma estabilização protetora bem feita, porque a gente também vê umas aí que, pelo amor de Deus, né? Uma bem feita, sabe? Com carinho, com cuidado. Com respeito. Sabe? Para você mobilizar o movimento, para você não machucar o paciente, tal, tudo. Aí você põe um abridor de boca que também é uma restrição de movimento. Você anestesia a criança para aquela dor, ela entende que aquilo ali, ela entende o que é aquilo ali. Dentro sabe, ela claro sabe que aquilo ela sabe. Bem. Ela entendeu, eu estava com uma dor assim, essa pessoa passou. Entendeu? Então, eu tenho, assim, um caso que eu sempre falo bastante dele, porque a mãe dele filmou muitas coisas, pôs em rede social e tal, de um paciente que a primeira vez que eu atendi ele numa estabilização protetora todo com faixas e tal, e eu tenho um print da minha conversa, ela mandou para mim, era uma amiga minha que ficava comigo lá no consultório, e ela falou assim, vocês são demais, são máximos, ele está dormindo, maravilhoso. E a mãe toda feliz naquela situação ali, que tenho mãe que fala para mim, não posso ver.
Desse jeito eu não posso ver. E tem mãe que às vezes entra na minha rede social, vê isso e vai no consultório, às vezes o filho não tem nem nada que justifique usar uma contenção e fala, a contenção eu não quero. Eu falo, não, é assim. A contenção eu sempre converso. Sempre converso. Você me autoriza na minha anamnese, ok. Mas quando eu for usar, se eu precisar, eu vou conversar com você. E num Sabe? caso que a mãe não autoriza, não Eu quer não e atendo. precisa. Então, mas aí eu E tenho que e a respeitar. criança já está sentada lá na sua Mas cadeira. na minha cadeira só senta autorizado. Ah, Entendeu? entendeu? Então, Entendi. eu ia falar isso. Eu tenho acho que 1.300 e poucos pacientes cadastrados nesse consultório. Porque quando eu Certo. fui para lá, eu zerei meus pacientes. Acho que a gente está nesse número. Teve uma mãe que falou: eu não vou assinar. Uma. Todas as outras assinaram. certo. Porque a gente explica, a gente vai usar, e já tive mãe que chegou para mim e falou assim: eu assinei, mas eu não quero. Eu falei, então tudo bem. Tipo, aí eu fui explicar. Então a gente vai fazer o quê? Vamos levar para o hospital? Que também é uma possibilidade. Ah, elas aceitam? Então, assim, eu já tive mãe que falou: tá bom, eu prefiro que faça no hospital, eu não quero que faça aqui. Entendeu? Mas assim, aí ela vai sozinha para o hospital. não, Você porque eu que tenho que acompanha? internar, porque Tem que internar? É? Por Você quê? que intermedia tudo? porque assim, o que acontece? No hospital não tem dentista na equipe de hospital, né? Então, o que acontece? Às vezes, alguns pacientes, a gente estava até falando isso, Sim. eu tinha até uma novidade para falar aqui, porque assim, quando eu precisava, alguns pacientes, principalmente nível 3, suporte, que tem uma situação, sei lá, adolescente precisa tirar E eles dente são do fortes, siso. né? Eles são fortes. Você não fortes, consegue, são- não Eles consegue são mais. fortes, parece que a força fica maior, não é? Com dor, né? E com dor, né? Com dor, a dor é complicada. E aí, às vezes, a gente precisa levar para o hospital, e aí, o que eu fazia? Eu ia para São Paulo, e aí eu ia no Sabará e na CD, porque eu tenho amigos que eu fazia no Sabará e na CD. E aí, a gente tinha um problema aqui, que a maioria dos convênios aqui de Santos Isso não que eu ia aceitam lá, perguntar dos e aí convênios. e era tudo particular, e nem todo mundo consegue pagar. Isso que eu ia Porque falar, o custo. é custoso. E aí, aqui em Santos agora, desde o ano passado, final do ano passado, eu, né, e mais uma amiga minha, que também é uma dentista, odontopediatra, a doutora Priscila Tagawa, e a Graziele Pellegrino, que são duas amigas minhas aqui de Santos, junto com o doutor Rodrigo, a gente tem um serviço de atendimento hospitalar de pacientes autistas no Infantil Gonzaga. O Infantil Gonzaga é um hospital amigo da criança, amigo do autista. Certo. E lá a gente consegue. Então, a gente tem os nossos primeiros pacientes, a gente usou todos os pacientes. Eu estava com uma listinha de espera de pacientes que iam para São Paulo. Certo. E aí eu falei, não, vamos usar aqui, né? E agora, faz um mês e pouco atrás, a gente está começando, porque esses meus primeiros pacientes foram todos particulares, mas o custo chega a ser 1/4 do valor que você gasta em São Paulo. É um custo tem muito passagem, mais. refeição, Não é nem isso, não. É porque a doutora Heloísa está fazendo um valor de aluguel de centro cirúrgico muito bom mesmo, assim, sabe? Porque eles nem ficam muitas vezes internados, porque às vezes a gente faz anestesia geral, alguma coisa faz mais. Anestesia geral. Às vezes precisa, aí é o médico anestesista que faz, ela tem uma equipe de anestesistas que estão acostumados com criança e tal, ou a gente faz procedimento com sedação. Há 15 dias atrás a gente fez um com sedação. De uma menina autista, 9 anos, estava com os dentes, que precisava tratar, era paciente da doutora Grazi, que é essa minha colega, e a gente foi para o hospital, e aí a médica fez uma sedação de medicação, e a gente fez. Porque, assim, nem sempre que você vai para o hospital, pelo menos aqui no infantil, a gente usa anestesia, a gente conversa com o anestesista e fala, ó, a gente precisa de tanto tempo de sedação, tal, o que é melhor? Passar o tubo, anestesiar, porque é uma coisa mais complexa, tal, então isso é tudo conversado entre eu e o anestesista, né, entre a nossa equipe e o anestesista, e a gente chega num consenso, entendeu? Sabe? E aí, porque, lembra que quando você falou do cheirinho, eu sou habilitada de sedação, então eu como dentista, eu uso o óxido nitroso e alguns pacientes vai muito bem mesmo. E dura bastante? Dura. Você consegue fazer procedimentos até 2 horas tranquilinho, assim, sabe? Dá para fazer. Agora, mais que 2 horas eu acho mais complicado, porque você tem o tempo de adequar o uso da máscara e tal. Agora eu estou num processo com um paciente da doutora Grazi, que ela me indicou, que ele está indo no meu consultório para usar a máscara, sabe? Então ele cheira a máscara e vai embora. Então a gente comunica 3 sessões, vamos ver se a gente consegue condicionar. E ele está indo. Outro dia ele estava cheirando a máscara, ele já teve até uma tonteada, porque quando você usa o gás, você não dorme, é uma sedação consciente, mas fica meio groguezinho, né? Certo. E aí ele ficou meio assim.
Então, a gente tem isso, e eu, como eu tenho essa habilitação, eu poderia medicar a criança no meu consultório, né? Certo. O CRO me permite isso, e eu fazer o procedimento. Mas aí é uma questão pessoal. Eu, Priscila, não depois da pandemia, eu tive muita dificuldade de comprar medicação que a gente usa para sedação, tive muita dificuldade de comprar medicação reversora, medicação de emergência, sabe? Então, foi uma coisa que eu falei, não, para mim, assim, se eu tiver que fazer uma sedação, eu vou levar para o hospital, e agora que eu tenho um hospital aqui na minha cidade, que eu consigo, que faz parceria, que a gente está lutando com os convênios para ter as liberações, porque lá em São Paulo é muito comum a gente conseguir, sabe, as liberações dos hospitais. E qual é a dificuldade que você sente aqui nessas liberações? Então, é um serviço muito novo. Então, assim, os pacientes que a gente entrou ainda não deu tempo de ter negativa. Então, se eu falar para você que eu tive uma negativa, vou estar mentindo, entendeu? Sabe? Mas que já é uma coisa. Assim, o que eu sentia sempre aqui em Santos era uma dificuldade do dentista entrar dentro do centro cirúrgico. Que isso a gente agradece muito, doutora... Mas assim, Heloísa, a dificuldade porque a gente não é médico, entendeu? Sabe? E aí, assim, tá bom. A permissão do hospital. Do hospital, sabe? Porque a gente não é médico e assim, o dentista, ele realmente, ele vai... Eu tenho que levar meu equipamento. A nossa colega Grazi, tem um equipamento portátil, então a gente leva equipamento e tal. Então a gente sabe que a gente muda um pouco a dinâmica do hospital. Certo. Tem algum médico que acompanha? Não. O anestesista. Só anestesista. A gente que interna, a gente que dá alta, tudo direitinho. Só que o médico anestesista, ele fica com a gente por causa até da alta da anestesia. Depois a gente já dá alta. A gente estando bem, a gente libera o paciente. Entendeu? Assim, sabe? Então, é um serviço que é na região, e o Hospital Infantil é um hospital que atende vários convênios, entendeu? Então, a gente está com essa bacana, hein? E assim, e para quem não tem um plano odontológico, falar, por favor, então, a maioria das pessoas. Para quem não tem um plano odontológico, é assim, o custo mesmo particular desse hospital é um custo que para muitas famílias é um custo pagável. Entendi. Sabe, é um preço muito justo, que você consegue fazer isso, porque eu tenho a realidade de São Paulo, eu sei como que é. Faz isso para dar a possibilidade da pessoa fazer. Da pessoa fazer, isso mesmo. Essa acho que é a intenção mesmo do hospital. Agora, mas a gente também tem alguns outros serviços aqui de rede pública aqui em Santos que você acaba também conseguindo um atendimento. Mas eu sei que o caminho das pedras é difícil, porque eu só trabalho no consultório, mas eu tenho... Eu nem sabia que tinha gratuito. Tem alguns lugares que você tem. Aprendendo com a doutora. Não, assim, por exemplo, a Clínica Escola do Autismo, aqui tem uma dentista. Tem, lá, entendeu, sabe? O Brechó de Helena foi patrocinador no primeiro semestre de 2023. A sala é maravilhosa. Então tem uma dentista, eu conheço ela. Então, assim, uma das, acho que são duas. Tem esse serviço lá, tem uma dentista no céu aqui que trabalha, mas a demanda é muito grande. Quando nós saímos de lá, já tinha, acho que mais, se eu não tiver enganada, mais de 700 pessoas na fila de espera para ingressar lá. E, consequentemente, ingressando, teria direito a esse serviço. Porque tem que estar lá, tem que ser do serviço, né? Você tem que estar inscrito lá para poder ter direito a tudo que a clínica escola oferece. E a criança fica uns 2 anos, que é rotativo. Isso eu não sei. É rotativo. Então fica um período, sai e entra outro grupo. Eu sei que a demanda é grande. E assim, aqui em Santos, por exemplo, na Unisanta tem uma clínica de pacientes especiais que eles atendem também o serviço público, sabe? Então atende. E um dos professores lá é muito meu amigo, o doutor Júlio. Ele fica na pediatria, fica na clínica de paciente especial também, então tem esse serviço lá. E eu sei que tem no CEL, que é a doutora Grazielli, que é dessa minha equipe do infantil. A doutora Grazielli, ela é especialista em paciente especial, então ela atende adultos. Eu não atendo adultos, então ela atende adultos, né? E aí ela tem uma colega que eu sei que ela trabalha em São Vicente, na rede pública.
São Vicente eu tenho certeza que é. Eu acho que é São Vicente e Cubatão, se eu não me engano, e tem uma outra que trabalha só aqui em Santos, que a Grazi conhece pessoas que trabalham no serviço e que fazem trabalho de formiguinha, mas que são profissionais excelentes, mas é que a demanda é muito grande. Outra não dá. coisa, Não consegue né, chegar, gente? não consegue, teria que ter muito mais Eu vou pedir para a profissionais. Dani colocar na nossa rede o nome dessas profissionais, o telefone de contato, passo, porque aí a Dani. pessoa entra no bate-papo entre elas ou no brechó de Helena e já é transferido para essas pessoas para poder tirar suas dúvidas, agendar. Sim. Por quê? Porque é um desespero, a mãe não mas é sabe, mesmo. é um desespero, gente. É uma área que ela mesma está falando. É um número restrito para uma demanda muito grande Não dá e conta, tem né? todas essas seletividades Você imagina, aí. eu estou 20 anos na área e, assim, a doutora Priscila Tagawa, eu conheço ela há muitos anos, ela está comigo há muitos anos. Mas a Grazi, a gente é uma aquisição nova, eu conheci a Grazi há muito pouco tempo. E quando eu conheci a Grazi, sabendo que ela atende adulto, eu falei, meu Deus, porque eu estava começando a atender um monte de autista adulto e eu não tenho, assim, às vezes eu até falo assim para ela, até material, por exemplo, eu não tenho um fórceps para dente permanente posterior mais no meu consultório. Eu não faço esse tipo de cirurgia. Certo. Sabe? Então, porque eu não atendo, eu atendo criança, sabe? Então, assim, eu tava começando a ter uns problemas, eu falei, meu Deus, se eu tiver que fazer alguns procedimentos aqui, o básico eu faço. Mas não tem Algo mais como fazer específico. isso, entendeu? Sabe? Então, eu também. E olha, eu estou na área, trabalho na área e não conhecia. Porque eu só conhecia aqui gente que fazia em serviço público e também, porque também tem aquela história, do mesmo jeito que tem a família que não consegue ir no serviço particular, tem aquela família que não quer ir no serviço público, que ela falou, não, eu quero ir no serviço particular. E a doutora Grazi faz até home care. Ela leva o equipamento para Porque eu acho que tem pessoas, isso é muito legal. Muitas pessoas Tem, que não tem mobilidade. não tem mobilidade, entendeu? ou tem dificuldade de sair. Ela faz né? muito atendimento em casa de repouso, tudo. Não só com autistas, ela faz com pessoas com deficiência, ela fala. E a gente, na odontologia, o idoso é uma pessoa com deficiência, né? É uma... Quantas coisas a gente muita está aprendendo hoje, Que bom. gente. Meu Deus. Muito obrigada, viu, informação. doutora? Muitas informações. Acho que até na escola eu vou poder ajudar lá no Guarujá, as mãezinhas. Lá no Guarujá, da rede pública, eu não conheço ninguém. Então. Mas eu posso... Na verdade, eu nunca pesquisei. Sim, né? mas deve ter, com certeza. Com certeza. Não, da rede privada eu conheço gente que atende lá. Entendeu? Mas eu vou da rede pública eu não conheço, não. E procurar saber mais, porque eu já aprendi muitas coisas para poder Uma passar para elas. pergunta que não precisa falar valores, mas só para a gente, assim, dentro dessas várias profissionais que uma criança autista, um adolescente, um adulto tem que passar, que tem que ser uma dinâmica, né? Ali. O tratamento odontológico, ele está entre os que estão assim, no custo daquela família mais caro ou não? Se você pensar em prevenção, não. Não, Porque assim, você imagina assim, uma família que não tem um plano de saúde, não consegue, por exemplo, colocar uma criança numa clínica para fazer um tratamento, e fazer tudo um particular, é caro, é bem caro, né? Então, assim, a gente sabe disso. Mas quando você tem a parte que a gente fala que é a curativa, que você começa com restaurações, tal, tudo, aí dependendo do que você fez, tem um custo elevado, não é assim. Então, o que você fala para essa mãezinha é: procure o mais rápido possível. O mais rápido possível. Por isso que eu sempre falo. Não tem que esperar aquilo chegar no estado. Naquele estado. Eu pego muito no pé das mães dos meus pacientes, os atípicos e os típicos também, que eu falo. E toda a minha consulta começa com a escovação. Então, eu pego no pé de escovação, porque eu falo assim, não adianta nada você trazer seu filho, aí eu tampar todos os buracos, né, arrumar a casa, deixar tudo bonitinho, se você não continuar o trabalho em casa. Porque daqui a 6 meses, 10 meses, está voltando aqui pior, com tudo estragado do que eu fiz. Porque, lembra, a cárie é biofilme e açúcar dependente. Se tiver biofilme na boca e tiver açúcar, você vai ter cárie, não tem como, sabe? Não tem como. Então, assim, e
se você entra nessa parte de curso, claro que você tem. É que, assim, o dentista acaba sendo uma coisa, assim, pontual, né? Você vai, você faz um tratamento, né? E hoje, graças a Deus, com essas questões de maquininha, você consegue dividir o tratamento, faz aquele caneta Casas Bahia, tal, você porque faz aí essa você coisa. pode também dar oportunidade. Sim, das pessoas fazerem, sim, eu percebo que ainda, independente da gente estar falando voltado para o autismo, o que eu percebo é que a população ainda não tem a educação de tratar De prevenção, os dentes. né? Sim. Ainda mais os dentes de leite que vão cair. Entendeu? É. Eu acho que é aquilo que você falou da porta de entrada da... As pessoas têm que entender que é uma porta de entrada para vários problemas. Sim. Então, do mesmo jeito que a pessoa tem que comprar tinta para tingir o cabelo, para não ficar com o cabelo branco, ela tem que pôr dentro desse pacote o hábito de ir ao dentista. Sim. É prevenção. Você vai gastar menos, não é? Isso eu tô falando paciente, alguma... não. Eu falo para o paciente, ó, você sabe quanto que eu cobro 2 consultas no ano, cada 6 meses, para fazer uma limpeza. Divide isso por 12. Entendeu? É uma coisa muito pagável. É isso que eu tô falando. Entendeu, sabe? Para fazer prevenção. Quanto ela não vai deixar de pagar, sim, deixar de gastar, sim, lá na frente, sim, se ela está fazendo a lição de casa sim, corretamente. Sim. Porque aí eu queria até tocar num outro assunto, certo, que é assim, lembra que eu falei que eu tenho um pouco de experiência com prematuro, tal, tudo, porque eu fiquei muito tempo na Unifesp, lá em São Paulo. Na Unifesp eu não tenho odonto, mas eu fazia um estágio, que na época eu estava fazendo mestrado, eu comecei a fazer um mestrado, e eu tinha que fazer um estágio na casinha dos prematuros lá na Unifesp. E aí eu tratava muita criança que foi prematura, né? Eu atendi uns meninos de 12, 13 anos, enorme, mas que eram prematuros quando nasceram, já não eram mais, porque já estavam super enormes. Certo. Mas eles têm questões de dentes, assim, hipoplasias, hipomineralizações, alguns quadros bem severos, né? E aí a gente vê muito uma condição que chama HMI. HMI chama hipomineralização molar incisivo. Isso é uma doença que tem acometido os dentes das crianças, as típicas, atípicas, crianças de uma maneira geral, de um tempo para cá também. E assim, ninguém se sabe por quê, mas eu tenho muitos pacientes que têm são manchas que vão de branco até um marrom acastanhado, uma cor bem de caramelo, assim. E qual a principal questão? As manchas afetam a questão estética, que a criança fica com aqueles dentes tudo manchado, não gosta. A questão de sensorial, ele dói, o paciente pode ter uma sensibilidade muito grande, e uma questão de fraqueza, o dente ele se quebra. Então, o dentista, e eu recebo muitos pacientes colegas que não atendem criança, chegam para mim e procuram assim, falam assim para mim: Priscila, olha, eu tô com um paciente aqui, eu tô atendendo uma criança e eu não sei, o dente dela começa a se quebrar. O dente se quebra, e o que aconteceu? Aí eu disse, HMI, eu já até sei o que é, tal. Aí eu até mando um videozinho que tem no grupo de estudos sobre HMI no YouTube, que tem um linkzinho do YouTube, eu mando para eles, vê se é isso, porque ela explica direitinho como que é o HMI, como afeta, tal, tudo, que é bem legal. Então, tem o HMI. O HMI, Priscila, começa o quê? O dente, ele se quebra, ele começa a se desfarela. Será que é por causa que nenhuma da alimentação, sabe a alimentação, a pesquisa? Parecido com isso. Só tô falando a gente sabe, assim, tem muitas pessoas que fazem estudam com isso. A professora Tuca, da Unesp também, que eu me formei na Unesp, eu me formei na Unesp de São José dos Campos, ela é da Unesp de Araraquara. E ela é uma estudiosa sobre isso. E tem a doutora Camila, que elas duas têm um Instagram que divulga bastante essa causa da questão do HMI. E aí, eu estava conversando com a Dani, que na semana passada teve um simpósio aqui em Santos de autismo na Baixada Santista, e eu palestrei. E na minha palestra, eu quis falar bastante sobre o HMI, por quê? Porque ia ter fono, ia ter TO, iam ter mães lá, e eu sempre gosto de falar, sempre falo sobre HMI. E no final da palestra, eu divulguei o Instagram da professora Tuca e da professora Camila, porque elas dão informações muito boas para leigos até, assim. No Instagram, a doutora Camila faz lives quarta-feira à noite de graça, lives, né? São legais, e a informação, tá? Então, assim, eu divulguei. E aí, o que aconteceu? Eu dei minha palestra, acho que era 5 horas da tarde, acabou mais 6 e tal. E aí, quando foi 7 e pouco da noite, ela me mandou uma mensagem no direct do Instagram e falou assim:
Priscila, o que aconteceu? O que você fez? Quem? A Camila? Ela chegou assim, um monte de gente começou a me seguir. E eu comecei a perceber que eram fono, TO, eram pessoas ligadas ao autismo. E eu tenho um filho, olha, eu não sabia disso. Eu tenho um filho autista nível 3. E aí eu pensei, meu Deus, vazou algum vídeo do meu filho. Porque as terapeutas, eles de vez em quando filmam algumas coisas, marcam ela. Aí ela falou assim, mas não vi nenhum filme do meu filho, né? Como que foi e tal? E aí ela falou assim, eu perguntei para uma delas, mas, gente, por que vocês estão me seguindo? Porque veio umas 30, assim, sabe, na hora. Acho que todo mundo estava lá, começou a seguir. Aí ela falou assim, não, é uma dentista aqui de Santos, que está no Cipós, falou, e ela falou, gente, que legal. Aí me agradeceu, né, por fazer essa divulgação, assim, sabe, tal, tudo. E eu falei para ela, eu queria falar muito bem disso, porque, assim, no próprio simpósio, eu usei o caso de uma paciente que a mãe estava lá, que ela sabia que ela ia estar lá, que essa menina, ela, na pandemia, ela perdeu um primeiro molar permanente, porque erroneamente outros colegas tiveram acesso a ela, viram que aquele dente estava marronzado, tal, acharam que era cárie, abriu, anestesiou e ela perdeu o dente. Só que é uma menina que é autista, nível 3, que ela não conseguiu fazer isso, só teve que ir para o hospital, tomar uma anestesia geral para tirar esse dente. Só que se o colega que tivesse visto, tivesse identificado, ele tinha usado outras estratégias, cuidado do dente específica para o dente que tem HMI. Dos ensinamentos Isso. que essas profissionais falaram. Uniforme. Ela parece um flocado, assim, sabe? Ela é bem... Mas não bem... descobrem a origem? Não. Assim, tem uma linha, assim, que fala bastante sobre a questão de agrotóxicos, assim, sabe? Que quando você pega curvas de agrotóxico e tal. Mas, assim, é que nem a questão do autismo, né? Ninguém... O que causa a mutação no gene? Especificamente, não né? sabe, é multifatorial. Então, ela é bem assim, mas o HMI acho que é o principal desafio da odontopediatria, quem trabalha com criança hoje. Porque é imagina, o que mais. vai desfarelando, a pessoa Ele pode vai perder tudo. Não, geralmente ele afeta os incisivos e os molares, mas eu já peguei caso no consultório bem severo de pré-molar. Então, eu falo assim, eu não vi ainda em canino, que é o único dente que eu não vi ainda. Certo. Mas, né, não quero ver, entendeu? Sabe? Canino vai doer, entendeu? Nosso horário tá, né? Já passou. Já passamos, gente. Eu achei que a gente ia ficar sem assunto. Não, que bom. Ainda tem muito assunto. A gente quer agradecer. Ela vai voltar, né, Dani? A Dani que cuida disso. Então tá bom. Parte eu trago as 2. meninas. Eu trago as meninas. Porque elas têm uma outra a doutora Graziele que trabalha com paciente adulto também, sabe? Que é muito bem importante, legal, porque aí o grupo de vocês... A doutora Edivânia. A doutora Edivânia. Edivânia Azevedo. Eu vou entregar ela lá. Fala, ai meu Deus, agora vai todo mundo me procurar. Mas assim, na verdade, esse projeto de Invisalign não é... A doutora Edivânia é uma dentista parceira. Esse projeto, né? O Invisalign, ele dá esses cupons para qualquer dentista, entendeu? É que ela é uma parceira queridíssima, que ela voluntariamente cuida dessas crianças. Para muitas pessoas que preenchem esses requisitos que você citou... Que pode procurar um Invisalign Doctor. E às vezes o próprio Invisalign Doctor não sabe que tem isso, sabia? Já fiquei sabendo. Como aqui nós somos informações, sim. Então isso é uma informação muito importante. Muito pertinente. Muito importante. Eu acho que... Eu não se importa, eu também causei. Falei, agora os Invisalign Doctor, tudo me... Mas é verdade, esse projeto existe, chama Projeto Sorriso Único. E é um projeto muito bonito, né? Sim, muito legal, entendeu? É que, na verdade, a empresa, né, patrocina isso, mas depende do profissional fazer o trabalho dele, que nem a doutora Edivânia faz, que ela faz voluntariamente, não cobra nada da família e tal. E eu também tenho, com uma parceria com ela, que os pacientes que fazem parte do projeto, eu atendo meu consultório, se tiver alguma coisa, eu faço também, não faço isso, porque às vezes ela atende uma população que é uma população carente, né? Então, ela faz para mim, então é uma via de mão dupla, né? A então, nossa preocupação é essa, é esse público, né? Isso chegar a esse chegar a informação, né? E o atendimento. Né? Vai mexer os pauzinhos e vai resolver o problema. Mas aqui não tem. Então, a maioria. É verdade, mas é verdade. É verdade. Muito bom. Aprendi muito hoje. Olha, nós não só hoje, né? Todos os dias, mas hoje eu aprendi bastante. Nós queríamos agradecer por você ter vindo aqui. Eu acho que a gente sai daqui assim com muita informação, querendo mais,
Que né? bom. Eu fiquei muito feliz, porque é mais uma profissional que você não só explicou, a forma, eu me atento muito nisso, a forma que você explicou. Então, todo mundo que está do lado de lá entendeu que né? É o objetivo, essa né? didática sua, essa meiguice sua. Então, assim, as crianças são muito felizes de ter você. Ai, Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada mesmo. Né? Hoje eu não vim de azul, só vim de unhas Não, azuis mas que eu não coloquei importa. para o mês inteiro. Isso. Pintei hoje, eu já vi. Né? Isso. E vou estar lá na caminhada. A gente já combinou, legal. vai eu, a Pri e a Grazi, vamos nós Isso. três. A gente já tá legal, combinado. legal. A gente vai se ver lá, vamos se ver. Sim. Tá? E olha, vamos agora finalizar aqui, agradecer a todos que participaram, né? E, gente, não esquece, vou repetir, tá? Vai. Seguir a gente, Instagram, curtir, compartilhar, Facebook, YouTube, tudo direitinho. Nós precisamos da ajuda de vocês, as doações também, por favor, né? Nós conseguimos bastante, então assim, mas não pode parar. Esse bastante ele entra e sai, né? Graças a Deus. E nós precisamos ter novidades sempre e abastecer, porque para a gente continuar mantendo e conseguir alcançar mais sonhos, mais objetivos, que nós temos muitos. No próximo podcast nós vamos ter um sorteio, né, de outro apoiador, e a pessoa que ganhou as 3 marmitinhas da panqueca, o administrativo do brechó vai entrar em contato para que você pegue no fornecedor, tá bom? Vocês querem dar mais alguma informação? E só agradecer. Então vamos nos despedir, né? Casualmente, só antes de terminar, sem querer não foi planejado, né? O podcast a cada 15 dias e casualmente, nada é por acaso, né? Caiu eu dia 2. Com a Dani, aí depois eu falei, Dani, é no dia do autismo. Então, assim, é uma data muito especial, com um projeto especial, com pessoas especiais. Então, gente, boa noite, então, obrigada. Muito obrigada, Érica, obrigada, Camila, obrigada a toda a equipe técnica, obrigada, Dani, obrigada ao Luiz, que se uniu ao nosso grupo, o nosso cineasta, né? Que agora dá todo o suporte na área de vídeo, na área de fotografia, sendo supervisionado pela Dani. Então, nós gostaríamos de agradecer, e ao público que nos prestigia. Nosso muito obrigado. Até o próximo podcast. A surpresa. Obrigada. Até o próximo, Obrigada a todos vocês. Tchau, gente.